Bom dia, meus amigos. Que Jesus nos ampare a todos na sua divina misericórdia. Primeiro eu gostaria de agradecer esse convite merecido da casa. Eu sei que a expectativa é grande, a mensageira não ajuda muito, mas Jesus, que é o nosso Senhor de extrema bondade, nos aproveita, não obstante as nossas muitas imperfeições. Agradeço a presença de todos vocês e, sobretudo, a presença da espiritualidade superior que nos ampara e nos assiste em todas as nossas dificuldades invisíveis que nem precisam ser proferidas. O tema de hoje é um tema muito especial e, para nós começarmos, nós vamos voltar ao princípio. Gênesis, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus é o Senhor dos universos, o Senhor de tudo quanto existe, tanto no princípio material quanto no princípio espiritual. E nós somos criaturas divinas, criadas à sua imagem e semelhança. E por vezes, por conta de graçar a violência, a agressividade e a imperfeição perante os homens, nós esquecemos dessa centelha divina que precisa brilhar dentro de nós perante os olhos de Jesus. Graças à misericórdia divina que nos abençoou com a imortalidade da alma, com as sucessivas vidas, através das quais nós temos a chance de melhorar e progredir moralmente cada vez mais e sempre, estamos aqui novamente na Terra, um planeta de provas e expiações. A Terra é uma das imensas moradas nos universos que nós temos. Portanto, para nós, ela é escola abençoada e também hospital de almas, porque invariavelmente todos nós padecemos de alguma enfermidade na alma. São as imperfeições em relação às quais ainda não conseguimos nos alijar, não porque tenha faltado misericórdia divina, mas por vezes nós subestimamos a nossa força interior e a nossa capacidade de fazer brilhar a nossa luz, como o Mestre Jesus tanto nos exortou. Então, meus amigos, aproveitemos essa oportunidade, porque para muitos de nós essa é a nossa última chance. Nós nascemos num planeta abençoado, com recursos materiais tão vastos, e precisamos aproveitar esses recursos para viver mais pelo Espírito. Nós não somos um corpo, nós somos espíritos imortais, temporariamente imersos num corpo físico, um instrumento divino dado por Deus, com o objetivo de ter as nossas experiências e nos aprimorar moralmente cada vez mais. Portanto, vamos aproveitar para conviver bem com todos os nossos amigos, porque a forma como nós convivemos uns com os outros reflete muito da fé que nós temos, porque, como disse Tiago em uma de suas epístolas, a fé sem obras é morta. Portanto, precisamos testificar, através do nosso exemplo, a fé que nós abraçamos. E em tempos tão difíceis, é a fé, mãe da esperança e caridade, que vai nos dar força suficiente para atravessar essas sombras nebulosas, nuvens borrascosas, que acabam fechando o céu de nossas esperanças com perseverança e caridade. A caridade, esse amor em ação, é a movimentação do divino que há em nós, com o objetivo de construirmos um futuro melhor ao redor dos nossos passos. Só depende de nós. Deus, que nos deu essa vida, criou diversas moradas, como o próprio Cristo nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E a nossa primeira morada não é o planeta Terra. A nossa primeira morada é a nossa psicosfera individual. Por isso, não obstante as missões muito honrosas que nós temos dentro da nossa família, construindo o lar sagrado, uma instituição designada por nosso Senhor Jesus Cristo como a célula máter de toda a humanidade. Não obstante as missões que nós temos na nossa atividade laborativa, cumprindo conscienciosamente as tarefas que nos foram incumbidas, não obstante as tarefas e missões humanitárias que nós temos no serviço de fraternidade,
em relação aos nossos semelhantes, a maior de todas as nossas missões deve ser para conosco. Portanto, precisamos nutrir um legítimo amor próprio. Não um amor próprio como a nossa sociedade narcísica e hedonista prega, um amor próprio em que eu mantenho afeição pelas coisas e uso as pessoas. O amor próprio aqui é aquele apregoado por Jesus, em que, dotado por um legítimo amor, espraiou esse amor para a humanidade toda, entregando-se em holocausto para mostrar como nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos aproveitar as oportunidades que nos foram dadas para evoluir, vivendo mais pelo Espírito, estando no mundo, mas não sendo do mundo, porque nós temos uma essência e uma procedência divina. E é André Luiz, na sua célebre coleção A Vida no Mundo Espiritual, que na obra Evolução em Dois Mundos vai explicar esse primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Vai dizer ele que sob o influxo dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus, as inteligências superiores, numa comunhão indescritível, plasmaram, sob vontade divina, tudo quanto existe nos céus e na terra. E nós também, em escala ainda menor, por conta das nossas muitas imperfeições, também podemos colaborar para a construção de um mundo melhor nessa regeneração planetária, porque um planeta regenerado é formado por almas regeneradas, e nós só conseguiremos nos regenerar transformando-nos interiormente. A nossa sociedade narcísica, ególatra, tenta dizer que é o indivíduo que está em primeiro lugar, mas a mensagem do Cristo é completamente contrária a esse conceito. O Cristo na cruz representa para nós o amor em sua maior amplitude, um amor doação, um amor renúncia que doa-se em prol da solidariedade e da fraternidade. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, o primeiro verso nos indica: Pai Nosso. Instituímos então a paternidade divina, porque se o Pai é nosso, é meu e é de vocês também. Significa que aos olhos de Deus nós somos todos irmãos. E qual irmão que em sã consciência deseja matar o seu irmão? Qual irmão que não deseja o bem do seu próprio irmão, sangue do seu sangue? Precisamos perceber que nós todos fazemos parte de um mesmo corpo, do corpo do Cristo. Temos um mesmo parentesco de essência divina e estamos aqui para nos ajudar. Nós não somos concorrentes. Nós não estamos disputando pelo melhor lugar ao lado de Deus. Nós somos irmãos em progresso contínuo e progressivo, evolução constante, e estamos aqui juntos para nos auxiliar. As nossas virtudes, por exemplo, se eu tenho dotes de paciência, eu ajudo aquele meu irmão que é mais colérico, que é mais agressivo e que ainda não consegue controlar os seus impulsos raivosos. Assim como ele pode me ajudar para que eu me dedique mais a estudar e, progredindo intelectualmente, tenho uma das asas que vai me levar à evolução moral. Assim somos nós, cheios de imperfeições, mas também cheios de virtudes. São as conquistas que nós conseguimos angariar ao longo do tempo, que os ladrões não roubam e que as traças não corroem, porque fazem parte de nós enquanto espíritos imortais. Portanto, que possamos dar ao outro o melhor que nós temos e observar no outro o melhor que cada um tem, porque defeitos todos temos. O único que pisou na terra sem defeitos, infalível, com uma superioridade moral absoluta às causas materiais, foi Jesus, que é o nosso guia e modelo. Nós estamos claudicantes, tropeçando, tentando copiar de os passos. E nesse momento decisivo de transição, nós nunca precisamos tanto de Jesus. Quando nós olhamos para os altos postos do governo do nosso país, nós vemos o quanto falta de sensatez e de discernimento. Mas ao contrário do nosso julgamento pernicioso, o que aqueles homens com poder transitório nas mãos precisam é da nossa fé e esperança,
das nossas vibrações positivas, para que eles possam, como Jesus fez do alto do monte, ao invés de perturbar a multidão, dar-lhes uma orientação. Deus, portanto, precisa do nosso amparo, para que nós que somos cristãos, que abraçamos essa mensagem elevada, possamos ajudar e colaborar, sendo os archotes luminosos no meio da escuridão. Aqueles que estão em erro, aqueles que estão equivocados, precisam da nossa compreensão e da nossa piedade fraternal. Quando Jesus, contando ao fariseu a parábola do bom samaritano, o fariseu chega para Jesus e lhe pergunta: mestre, tendo cumprido toda a lei, o que é preciso para que eu possa entrar no reino dos céus e herdar a vida eterna? E Jesus, dizendo que ele precisa cumprir toda a lei e os seus mandamentos e amar ao próximo como a si mesmo, para o tentar, o fariseu lhe pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus, portanto, lhe conta a parábola do bom samaritano. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó passa e cai no meio do caminho. E então os levitas e fariseus, tendo passado e observado aquele homem, tomam distância e passam a largo. Depois, um escriba, um levita, também tendo observado aquele homem caído no chão, toma distância e não auxilia. Quando um samaritano, sem lhe questionar qual a fé esposava, sem lhe perguntar a procedência, de qual raça houvera vindo, simplesmente o ajuda, pega um unguento que trazia e limpa-lhe as feridas, dá-lhe de beber. E, devido às suas atividades profissionais, por não poder se demorar naquele local, leva-o até uma estalagem e pede que o estalajadeiro cuide daquele homem até o seu retorno. O bom samaritano dos tempos de hoje somos nós, mas não ter compaixão apenas pelos caídos do chão, por nossos irmãos que infelizmente passam pela prova difícil da miséria, do opróbrio, que muitas vezes não têm os recursos materiais para subsistir, não têm a comida de cada dia para sustentar os seus corpos físicos. Nós precisamos, sobretudo, ter compaixão e piedade por aqueles que, presos no seu orgulho e no seu egoísmo, mal conseguem perceber a pequenez de que são. Precisamos, portanto, exercitar essa compaixão como apregoada pelo Cristo. O amor é uma linguagem universal, tanto no nosso planeta como entre os planetas, porque o amor está em todos os mundos, e é por isso que nós temos observado ao longo dos évos multidões de espíritos trocando de lugar conosco, com o objetivo de, através dessa cooperação fraternal e de solidariedade, todos juntos podemos evoluir. Aqui mesmo, nesse lugar, nós estamos reunidos, falando da mensagem divina, falando do Evangelho de Jesus, e nesse momento uma espiritualidade superior, invisível aos nossos olhos, nos ampara e nos assiste, para que nós possamos ter o consolo necessário a todas as nossas dores. Precisamos recorrer a esses emissários divinos, a esses missionários do Senhor, elevando os nossos pensamentos, saindo um pouco da materialidade densa de tanta violência que temos. Assim como esse Senhor divino, que criou tudo quanto existe, usa os cooperadores dessas inteligências supremas numa comunhão indescritível para a criação dos mundos, também precisa do nosso amparo. Quando nós vemos pais e mães procriando e tendo os seus filhos, nós vemos aqui em escala menor uma cocriação com a divindade. Deus entrega ali aquele espírito, o princípio inteligente, e nós cedemos temporariamente o envoltório físico, para que aquele espírito reencarnante retorne ao corpo e possa ter as suas próprias experiências. E é assim que cada vez mais, nos afinando com a mensagem divina, nós poderemos ser instrumentos do ministério de Deus. Quando nós acordamos às 6 horas da manhã
para entregar mingau e pão aos irmãos que estão caídos nas ruas, nós vemos a espiritualidade nos utilizando como instrumento divino. Nós achamos que vamos dar aos irmãos nas ruas alguma coisa, mas na verdade saímos de lá beneficiados. Somos nós, meus amigos, os verdadeiros miseráveis, porque quando nós vemos no olhar daqueles irmãos a luz da esperança resplandecer, quando eles pensavam que Deus não mais olhava para eles, que Deus os houvera esquecido, e ele vê que alguém se digna a amanhecer o dia pensando em levar-lhe algum suprimento material, eles percebem que a fé em Deus é recobrada e que Deus não desampara ninguém. Quando nós vemos o rosto feliz de uma criança que recebe um brinquedo usado, às vezes uma peça de roupa esgaçada, às vezes um pacote de biscoito, um chocolate, que para nós é algo que temos com tanta exuberância que a gente nem dá tanta importância, a gente vê aquela criaturinha de 3, 4 anos se agarrar nas nossas pernas, morrendo de felicidade. Aquilo dali é Deus operando em nós. Ele nos usa como instrumentos, não obstante as nossas mazelas, para que nesse influxo divino nós estejamos funcionando como instrumentos dessa corrente de amor. É a esse tipo de inspiração que nós precisamos nos motivar. Nós precisamos colocar as nossas mãos laboriosas em serviço, vivendo o Evangelho de Jesus em toda e em cada circunstância da nossa vida, dentro de casa, tolerando os nossos afetos, que muitas vezes nós não nascemos reencarnados com membros da nossa família espiritual. Mas se nós estamos ali, ligados por um parentesco corporal, Deus, que é a sabedoria infinita, que não erra de endereço, tem uma razão para isso. E muitas vezes é nesse parentesco familiar que ele visa fazer com que os nossos conflitos existenciais sejam tratados. Se nós ainda não temos condição de amar os nossos adversários e de oferecer a outra face quanto batidos, que pelo menos busquemos exercitar o respeito, porque Deus deu a cada um de nós o direito legítimo de sermos felizes e nós não temos o direito de promover o mal contra os outros e desejar-lhes que o mal lhes suceda. Que pelo menos nós possamos nos esforçar em respeitar o outro, em suas convicções religiosas diferentes da gente, porque Kardec não disse que fora do espiritismo não há salvação, fora da caridade não há salvação, e não é necessário nem que tenhamos uma religião com nome, com dogmas. A religiosidade, ela existe mesmo quando não exista a religião, porque a religiosidade é esse sentimento de pertencimento a algo maior, a um amor que nos envolve, que está dentro de nós, que está entre os mundos, que permeia todo um planeta. E nós não precisamos de nenhuma filosofia dogmática para exercer esse amor. Porque entre nós e Deus, nós não precisamos de intermediários. Deus está na nossa consciência. As suas leis divinas estão inscritas na nossa consciência. Então nós já temos essa comunhão indissociável. O problema é que nós esquecemos. Precisamos recorrer à oração com a mesma frequência que nós recorremos ao alimento para nutrir o corpo físico, porque é a oração que vai nos dar a força necessária para nós enfrentarmos todos os desafios pelos quais nós temos passado. E foi na obra Transição Planetária, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que no capítulo 3, quando ele vai falar sobre a mensagem revelação, ele nos dá subsídios. Nós reflexionamos sobre esse momento importante pelo qual nós passamos agora. Precisamos nos lembrar de Jesus, quando ele nos prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus voltou. E nós ainda ficamos nos perguntando quando ele voltará. Quando, na terceira revelação, através da doutrina espírita, os espíritos em vários locais do mundo se apresentam por intercessão dos médiuns ao nosso insigne codificador Allan Kardec, eles comprovam a promessa que Jesus fez na cruz: o meu reino não é deste mundo.
Naquele momento na cruz, Jesus funciona como uma ponte entre os céus e a terra. Ele nos mostra que a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é do mundo das causas, do mundo espiritual. E nós aqui estamos passando por um breve estágio necessário ao nosso processo evolutivo. Portanto, nós precisamos recorrer a essa mensagem divina, agora proclamada pelas vozes de diversos espíritos, com o objetivo de aurir a esperança nesses tempos futuros. Porque nós continuamos amparados pelo amor de Deus. Jesus jamais nos deixou. Ainda que não esteja encarnado entre nós aqui no planeta, nós, todos que estamos no orbe terrestre, estamos imantados e envolvidos pela psicosfera divina dele, porque o nosso planeta carrega as suas impressões digitais. Na obra A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, nós sabemos que Deus entregou nas mãos cariciosas do Cristo um pedaço de matéria informe, e foi Ele o escultor divino do nosso orbe. Portanto, nós não estamos desamparados. E essa mensagem é um consolo muito grande em tempos difíceis pelos quais, ora, nós passamos. E nesse livro, Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos a notícia que, sob o influxo de Jesus, diversos profetas passaram pela Terra, desde a primeira revelação com Moisés, até a vinda do nosso próprio Messias, até a terceira revelação com o Espiritismo. Nós temos recebido reiterado apoio e concurso de espíritos superiores com o objetivo de nos estimular a seguir a proposta divina. Desde os emissários da constelação de Cocheiro, na estrela de Capela, que tinham uma inteligência muito superior e que ajudaram para a construção da nossa humanidade, ainda que não tivessem moralidade suficiente, mas nos ajudaram a desenvolver e a progredir intelectualmente e fazer o progresso material do nosso planeta. Espíritos bons têm nos ajudado correntemente com o objetivo da nossa evolução, mas nós precisamos também dar a nossa parte. Nós temos uma contribuição inalienável, que é a nossa responsabilidade pessoal. Nós precisamos nos educar moralmente. E essa educação não é responsabilidade da escola, porque a escola, enquanto instrução formal, visa dar subsídios técnicos, cognitivos, para que possamos bem escolher, mas é na instituição familiar que nós temos o berço da formação, da educação moral dos indivíduos. E se nós vemos tanto desalinho, tanta violência, tanta agressividade na sociedade lá fora, pensemos como não está no seio das famílias. Portanto, se nós queremos um mundo melhor, precisamos reformar a nós mesmos primeiro. Precisamos nos dedicar dando aos nossos filhos não apenas o suprimento material para que possam bem desenvolver, não apenas as boas escolas, não apenas os brinquedos, não apenas os mimos, mas sobretudo o legado moral que nós temos, as bases éticas para que eles sejam cidadãos de bem, para que eles sejam verdadeiros reformadores, para que eles repitam a revolução que Jesus Cristo fez, não uma revolução exterior, por grandes obras externas, mas a revolução interior dentro do coração de todos os homens. Na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, depois da cena célebre de Jesus com os sacerdotes, Maria, mãe de Jesus, se preocupa com o destino do seu filho. E ao procurá-lo, dizendo que vai pedir para que os doutores da lei lhe deem aulas, ela chega para o seu filho ainda criança e lhe pergunta: Jesus, eu me preocupo muito com o seu futuro. Você precisa estar preparado para os grandes desafios da vida. E aquele ser, ainda nas vestes ingênuas e ternurosas de uma simples criança, demonstrando um conhecimento muito superior aos adultos letrados, aos doutores da lei, responde simplesmente à sua mãe: não há
maior nem melhor oficina de trabalho do que a carpintaria do meu pai. Porque aqui eu aprendo como exercer um trabalho digno, simples e honrado. Porque o patrimônio que nós trazemos dentro do nosso coração, através dessa mensagem divina que nós abraçamos, é nas cenas simples da nossa vida que nós conseguimos consolidar esses conhecimentos. Nós não precisamos de grandes recursos externos. Nós não precisamos estar nas academias. Nós não precisamos necessariamente progredir muito intelectualmente, porque a nossa civilização é bastante esclarecida e nós estamos evangelizados. Cumpre a nossa reflexão. Aqueles homens simples que Jesus chamou no Mar da Galileia eram pescadores, comerciantes, cobradores de impostos, pessoas simples como nós somos, mas eles foram capazes de se sentir arrebatados por essa mensagem do Cristo. E nós, que temos muito mais conhecimento intelectual do que eles, nós que temos a codificação espírita de uma forma tão clara e contundente, nos sentimos arrebatados pela mensagem divina como eles se sentiram? Talvez porque falte a nós a fé que aqueles homens tinham, a confiança irrestrita na mensagem de Deus, a esperança infatigável e imbatível e acreditar que não há nada mais importante do que seguir os ensinamentos de Jesus. É copiando esses homens simples, que não eram espíritos simples, que nós vamos conseguir evoluir e nos educarmos moralmente. Vejamos, portanto, a responsabilidade que cada um de nós tem, meus amigos. Porque cada um de nós, como fagulhas divinas, podemos abrasar a terra. Se cada um de nós exercitar o amor, copiando aquela instituição fraternal primitiva, como foi a Casa do Caminho, nós podemos abrasar a terra. Só depende de nós. E então, Manuel Filomeno, ainda dessa obra, vai dizer: embora nós possamos ver essas grandes calamidades, o seio da terra se remexendo, como nós temos tantas expiações coletivas, tantos desastres, tanta destruição, não podemos nunca duvidar que Jesus está no leme do nosso barco. Nós não podemos nunca duvidar que nós estamos sob amparo do nosso Criador. Tudo, absolutamente tudo, é harmonia na criação. Quando Kardec vai apresentar na parte 3ª de O Livro dos Espíritos as leis morais e vai falar sobre lei divina, ele pergunta: de qual forma nós podemos ver e sentir de forma mais contundente a presença divina? Através da harmonia. Como os astros que giram ao redor do Sol. Como tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser, invisível, porque os desígnios de Deus são insondáveis. Nós não podemos duvidar. Ainda que nós vejamos todas essas necessidades de reparação através da destruição, temos lá em O Livro dos Espíritos que a lei de destruição é uma das leis morais e uma da lei de Deus. Como nós, na nossa própria casa, quando queremos deixá-la mais bonita, às vezes fazemos pequenas reformas e durante o processo de reforma vemos aquela bagunça, parede quebrada, tudo sujo, e depois que a reforma termina, a casa está ainda mais bonita. Assim também vai ser a nossa casa, a nossa mãe terra, o planeta onde nós ora habitamos. Essas transformações, elas serão, portanto, extremamente necessárias. Mas assim como o globo está progredindo materialmente, nós também precisamos progredir moralmente. Por quê? Se nós não nos afinizarmos com esse processo transitório, com o novo planeta de regeneração, nós seremos gentilmente convidados a abandonar esse nosso planeta e a expiar em planetas inferiores. Por uma questão de vibração e de sintonia. Porque se o planeta se regenera, nós, que somos antenas radiantes e que temos a nossa psicosfera individual, não nos sentiremos mais ambientados com esse mundo.
Então, se queremos continuar progredindo e se acreditamos que o Espírito não retrograda jamais, demos a nossa parcela de contribuição com o objetivo, portanto, dessa evolução. Como Kardec vai dizer em A Gênese, não é somente o desenvolvimento da inteligência que apresenta aos homens, é mais a elevação dos sentimentos, pela destruição de tudo que possa sobreexcitar o orgulho e o egoísmo. Kardec, o tempo inteiro, na sua codificação, pontua o orgulho e o egoísmo como os dois óbices que nos atrapalham para a nossa evolução. E mesmo em assuntos de virtude, o quanto que nós não vemos de orgulho e de egoísmo. Mesmo numa instituição espírita respeitável, às vezes nós vemos o tempo que a gente perde em dissensões infrutíferas, em discussões que não nos vão levar a lugar algum. Por que nós estamos querendo tanto ter razão? Se a nossa parcela de verdade é uma parcela tão imperfeita e tão parcial. Deus, que é todo poder, que é toda bondade, que é a sabedoria infinita, não constrange nenhum de nós que somos os seus filhos a seguir a mensagem divina? Por que nós estamos convencer os outros das nossas convicções? Cada um deve ter o direito de utilizar o seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio foi concedido por Deus para que, tomando as decisões em cada experiência, possamos evoluir por mérito próprio. Ele podia ter nos criado perfeitos se o quisesse, mas onde o nosso mérito? Precisamos, portanto, empreender esforços para esse progresso e para essa evolução. Como Kardec vai dizer no capítulo 18 de A Gênese, os tempos são chegados. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, mas são as entranhas da humanidade. E uma revolução como essa que está sendo proposta não poderá se dar sem choro e ranger de dentes. Não poderá se dar sem uma luta inevitável entre as ideias. O codificador aqui não apresenta uma justificativa ou uma apologia para que nós discutamos uns contra os outros, mas ele vai dizer que os cristãos irão incomodar, que eles serão, nós seremos perseguidos pela justiça. E como será o nosso comportamento perante essas perseguições? Nós agiremos como Tomé, que precisa ver para crer na mensagem divina? Nós seremos como Judas, que, devido à transitoriedade do poder humano, do poder terrestre, acabou corrompendo e tentou atrapalhar a propagação do Evangelho? Nós seremos como Pedro, que no momento crucial do testemunho, por fragilidade, como nós que somos frágeis, negou o Cristo? Nós precisamos, portanto, nos abastecer nessa fé que nos alimenta espiritualmente, para perseguir e perseverar até o fim. Porque foi o Cristo quem disse que apenas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós vemos que estamos passando por uma situação difícil. Mas a mensagem do Cristo é essa. A mensagem do Evangelho é sair da nossa zona de conforto. Porque progredir é um processo doloroso. Nenhum dos santos, nenhum dos espíritos que se tornou anjo foi tratado a pão de ló. As pressões humanas, as pressões mundanas exerceram força sobre eles, mas eles souberam sempre optar pelo melhor caminho. É esse o convite que o nosso Messias, que o nosso Salvador nos faz. Perante tantas propostas da paz do mundo, que nós possamos eleger a paz do Senhor. A paz do mundo é a paz dos medicamentos para dormir. É a paz dos sepulcros, que nós olhamos e achamos que aqueles que antecederam-nos do túmulo estão dormindo em paz. E nós que somos espíritas sabemos que não raras vezes a realidade espiritual não é essa. Às vezes, o espírito apegado ao corpo passa ali por momentos de muito tormento, percebendo os seus restos materiais apodrecerem enquanto ele permanece jungido. É este o futuro que queremos para nós. Ou nós queremos progredir e evoluir cada vez mais e sempre. Portanto, meus amigos,
que nós possamos ouvir os apelos do nosso Senhor e fazer o melhor que nós podemos nesse momento para essa evolução, porque o tempo é hoje. Nós não devemos esperar melhores condições para servir. Como diz o filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, capricho é fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, enquanto eu não tiver condições para fazer melhor ainda. Nós temos os recursos precisos para fazer o melhor que nós podemos, mas precisa da nossa força de vontade. Nós não podemos esperar ficar ricos, esperar a aposentadoria para servir. Em todo e qualquer movimento da nossa marcha, nós temos um irmão que se acerca de nós e nós podemos ali viver o Evangelho de Jesus, em cada uma das conjunturas às quais nós estamos expostos. Quando Joana de Cusa, a cristã inesquecível, procura Jesus e lhe diz: Mestre, eu gostaria de largar tudo, de largar a minha família, o meu esposo Cusa, de largar o meu filho só para te seguir. O que é o que o Cristo responde àquela mulher? Não, Joana, você precisa da sua família. A sua família precisa de você. Você pode me seguir no coração. Você pode me seguir mesmo dentro da sua instituição familiar. Você não precisa se desvencilhar dos seus afetos a pretexto de realizar a vontade de Deus. E assim também nós, meus amigos, nós não precisamos tentar nos desvencilhar das conjunturas difíceis a que estamos acorrentados para poder seguir Jesus. O altar não é um lugar exterior, físico, é dentro dos nossos corações, porque o reino de Deus é a obra divina no coração de todos os homens. Então vamos abrir as portas do nosso coração para que esse engenheiro divino construa o reino dos céus dentro de nós e para que desde a vida presente nós possamos recolher essa serenidade imperturbável, essa paz interior que é a paz de Deus dentro de nós. Portanto, essa mudança de comportamento moral, ela é necessária para cada um de nós enquanto indivíduos. E nessa obra Transição Planetária há um aviso: as coisas ainda vão piorar. Antes de chegar esse momento de despertar coletivo, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos e a corrupção atingirão níveis jamais pensados, alcançando o fundo do poço, porque é preciso que nós nos saturemos e fiquemos enfadados de tanta destruição para que queiramos e ansiemos sair do fundo do poço. E não é isso que nós temos observado? As famílias degringolando, filhos se virando contra pais, a corrupção dentro de casa e na sociedade, a violência gratuita uns contra os outros. É um processo necessário. Mas perante esse progresso da iniquidade, como nós que somos cristãos reagimos? Ficamos desesperados? Achamos que é o fim do mundo? Achamos que Deus esqueceu de nós? Ou nós temos a fé viva e reacendida com uma esperança num futuro melhor? Nós que somos espíritas cristãos, precisamos ter a certeza que esse movimento é necessário para causar o despertamento de todas as criaturas. Nem sempre nós somos convidados à mensagem divina pelo amor. Às vezes é necessário que a aflição tome conta de nós e nos cause tanto dissabor a ponto de nós não resistirmos mais e procurarmos abrir o nosso coração para Deus. Portanto, permaneçamos com a fé viva, com essa luz atravessando esses momentos sombrios. E isso exigirá muito de nós. Equilíbrio, ação no bem e oração fortalecedora. Todas as vezes que nos sentirmos desanimados, nós temos um recurso precioso de, elevando os nossos pensamentos, alcançar a Deus. E a espiritualidade que nos assiste espera ansiosamente que nós possamos nos espiritualizar, enquanto alguns de nós
procuramos as casas espíritas ainda hoje pelo fenômeno, um fenômeno que é mero instrumento de auxílio divino. Os espíritos superiores esperam que nós nos espiritualizemos para eles. Nós queremos materializar os espíritos e eles esperam que nós ascendamos através das nossas ações de caridade, através do respeito e do amor uns com os outros, através da vivência dos preceitos que Jesus veio nos ensinar. E foi Ele mesmo quem disse, no capítulo 24 de Mateus, versículo 12: e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Perante o progresso da iniquidade, nós precisamos testemunhar a nossa fé. Precisamos ser nós os pacientes, os compreensivos e os amorosos. Precisamos ser nós aqueles que vamos dar o exemplo do que deve ser feito. Porque enquanto a sociedade carece de modelos e de orientadores, o nosso Messias divino subiu no monte e, ao ver a multidão, começou a proclamar as bem-aventuranças exatamente para esse momento. O momento que nós estamos tendo aqui hoje, nessa manhã, de refletir sobre os ensinamentos de Jesus. O momento de felicidade que nós temos quando estamos confraternizando com os nossos amigos são preparativos para o grande testemunho. Assim como os cristãos primitivos que foram martirizados covardemente tiveram seu testemunho, nós, ainda que em escala menor, também teremos os nossos. Então que nós possamos nos reforçar e nos fortalecer agora para esses testemunhos que haverão de chegar. Que nós possamos nos auxiliar, dando o melhor que nós temos para o progresso de todos. O modelo a seguir permanece hoje e sempre sendo o Cristo. E já caminhando para o final, eu gostaria de deixar aqui uma bonita mensagem pelo Espírito Emmanuel, que está na obra Fonte Viva, no capítulo 105, Sois a luz. O Cristo disse: vós sois a luz do mundo. E Emmanuel vai dizer: cristão, sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Observem esse salão. Vejam as luzes que estão ligadas aqui. A luz, ela simplesmente serve. Ela não pergunta se o salão está cheio ou se o salão está vazio. Ela não questiona se é dia ou se é noite. Ela simplesmente acende quando acionada. Jesus quer que nós sejamos também essas lâmpadas vivas, que nós não questionemos se o outro merece ou não merece o nosso amor, se o outro precisa ou não precisa de nós, que nós sirvamos dando o melhor que nós temos para iluminar o nosso caminho e o caminho dos outros. Que nós busquemos sempre nosso Senhor Jesus Cristo, porque a luz não argumenta, mas esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Que nós possamos seguir com fé, esperança e caridade até a finalidade essencial de nossas almas, porque o nosso destino é estar ao lado de nosso Senhor, brilhando como quando Ele apareceu para Saulo de Tarso às portas da estrada de Damasco. Tamanha a luz que irradiava daquele sol divino, Saulo ficou cego, mas percebeu que aquela luz não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Messias e Salvador. Acreditemos em Jesus e sigamos confiantes nessa transição. Muita paz a todos.